Um telescópio no deserto do Chile registrou em 27 de dezembro de 2024 um ponto de luz que ninguém tinha visto chegar. 2 dias antes, aquela rocha já havia passado raspando pela Terra, vinda da direção do Sol, o único trecho do céu que telescópio nenhum consegue vigiar. Nas semanas seguintes, ela recebeu a maior classificação de risco de impacto já dada a um objeto do seu tamanho. Primeiro, a ameaça era a Terra, depois virou a Lua. Se você curte esse tipo de história, deixa seu like e se inscreve no canal. E bora pro vídeo. Um prédio de 15 andares voando pelo espaço. É mais ou menos o tamanho da rocha que apareceu nas telas dos astrônomos no fim de 2024, batizada de 2024 YR4, entre 53 e 67 metros de diâmetro. Asteroides assim são detritos que sobraram da época da formação do Sistema Solar. A grande maioria orbita numa faixa isolada muito além de nós, entre os planetas Marte e Júpiter, mas uma fração menor cruza a vizinhança da Terra. O 2024 YR4 é dessa fração. Faz parte do grupo Apolo, a classe de asteroides cujas órbitas atravessam diretamente o caminho do nosso planeta. Mas ninguém o viu chegar a tempo. Ele atingiu o ponto mais próximo da Terra em 25 de dezembro de 2024 e os observatórios só o enxergaram correndo pelo espaço 2 dias depois do rasante. O atraso de 48 horas teve uma causa puramente geométrica. Não foi descuido humano nem falha de calibração em equipamentos de ponta. Objetos que se aproximam da órbita terrestre, vindo da direção do Sol, ficam encobertos pelo brilho intenso da nossa estrela. Telescópios ópticos altamente sensíveis não podem ser apontados diretamente para essa região sob o risco de danificar permanentemente seus sensores. Isso cria um ponto cego natural na vigilância do espaço, uma lacuna já bem documentada pelas redes de monitoramento de defesa planetária. Assim que a órbita futura foi calculada, o alarme disparou em escala global. O asteroide atingiu rapidamente o nível 3 na escala de Torino, a métrica que os cientistas usam para classificar o perigo real de objetos próximos cruzando a probabilidade de colisão com o tamanho e o potencial de destruição da rocha. Para se ter a dimensão do alerta, nenhum objeto recebia uma classificação tão alta desde 2004, quando o asteroide Apophis chegou ao nível 4, o maior já registrado em toda a escala. Segundo comunicados oficiais divulgados nas semanas seguintes pela NASA e pela Agência Espacial Europeia, o 2024 YR4 chegou a apresentar um pico de cerca de 3% de chance de atingir a Terra. É a maior probabilidade já medida na história da astronomia para um asteroide desse porte. Conforme os relatórios da Rede Internacional de Alerta de Asteroides, a zona de risco calculada era um corredor vasto. Ela passava pelo leste do Oceano Pacífico, pelo norte da América do Sul e pelo continente africano e terminava no sul da Ásia. A ameaça para as populações era estatisticamente considerável e a incerteza durou meses, até que no começo de 2025 as lentes mudaram de alvo e o cenário se inverteu. Foi em março de 2025 que as agências espaciais acionaram o principal instrumento disponível fora da atmosfera terrestre, com observatórios de dezenas de países operando no limite para refinar a rota do 2024 YR4. O telescópio espacial James Webb, que orbita a 1,5 milhão de quilômetros do nosso planeta, girou seus espelhos para procurar o asteroide. As novas imagens causaram uma alteração drástica nas estimativas de trajetória. A probabilidade de um impacto direto na Terra, que meses antes estava na casa dos 3%, caiu para cerca de
0,005%. É o equivalente a uma chance em 20 mil. Nos cálculos de trajetória, a Terra estava virtualmente a salvo, mas o ajuste da rota empurrou a mira da rocha direto para a Lua, e com uma data exata cravada pelos computadores: 22 de dezembro de 2032. Segundo os bancos de dados do Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra da NASA, as chances de colisão lunar começaram a subir à medida que o modelo matemático absorvia as novas medições do Webb. A estimativa partiu de 1,8%, mais que dobrou nos meses seguintes e se firmou na casa dos 4%, onde permaneceu por quase um ano inteiro de acompanhamento. A possibilidade real de ver um impacto ao vivo levantou uma questão imediata: o que aconteceria se um prédio de 15 andares atingisse a superfície do satélite que guia as marés do nosso planeta? A resposta veio de dois estudos, o primeiro do astrônomo Paul Wiegert, da Western University, no Canadá, publicado na revista Astrophysical Journal Letters. Calculou a escala do choque. A uma velocidade de cerca de 13 km por segundo, o 2024 YR4 liberaria uma energia de cerca de 6,5 megatons. Para colocar a força em perspectiva, a explosão equivaleria a centenas de bombas atômicas de Hiroshima detonadas ao mesmo tempo, no mesmo ponto. O choque escavaria uma cratera de aproximadamente 1 quilômetro de diâmetro nas rochas antigas do satélite, provavelmente perto da já conhecida cratera Tycho, uma das marcas mais visíveis do hemisfério sul lunar. Caso ocorresse, seria o impacto mais energético de toda a história registrada pela humanidade com telescópios modernos. Um segundo estudo de pesquisadores da Universidade Tsinghua, na China, cujos cálculos ainda aguardavam a confirmação de outros cientistas, focou no que se veria daqui da Terra. As consequências visuais cruzariam os 384 mil quilômetros até nós. A colisão geraria um clarão imediato no espaço, mais brilhante que qualquer estrela do céu noturno, visível por vários minutos. Horas depois do choque, os satélites de observação ainda captariam o calor da cratera. A rocha e o solo lunar fundidos, fervendo a cerca de 1.700 graus Celsius e esfriando lentamente no vácuo. A energia injetada no solo geraria um tremor lunar de magnitude próxima a 5. Seria o abalo sísmico mais forte já detectado por um sismômetro desde os tempos do programa Apollo, nos anos 60 e 70. Mas todo esse cenário só soa devastador na escala humana. Na escala do cosmos, ele é insignificante. Abrir uma cicatriz de 1 quilômetro não causa nenhum desvio na Lua sólida de 3.474 quilômetros de diâmetro, que já suportou impactos naturais centenas de vezes maiores e que segue com a estrutura intacta há 4,5 bilhões de anos. O problema daquele mês, portanto, não era a integridade da Lua. A preocupação real dos cientistas era que a energia de um impacto desses não desaparece no vazio. Os detritos gerados pela explosão precisariam ir para algum lugar, e a matemática da gravidade indicava que pelo menos uma parte deles já tinha o endereço certo. A Lua tem apenas cerca de 1/6 da gravidade da Terra. É esse número que transforma o impacto a 384 mil quilômetros de distância num problema concreto para quem está aqui embaixo. Quando uma detonação equivalente a 6,5 megatons vaporiza o solo lunar, o material estilhaçado que voa para o alto não cai todo de volta no chão. Foi exatamente isso que o estudo de Wiegert calculou. A pesquisa estimou que até 100 milhões de quilos de rocha e poeira lunar ganhariam velocidade suficiente para escapar de vez da gravidade da Lua. O perigo está na dinâmica desse material solto no espaço.
Se a colisão acontecesse no lado da Lua continuamente virado para a Terra, um cenário que as previsões apontavam como cerca de 50% de probabilidade, parte dos destroços seria lançada bem na nossa direção. Até 10% de toda essa rocha pulverizada seria atraída pelo campo gravitacional da Terra. Milhões de quilos de cascalho viajariam pelo vácuo ao longo de poucos dias até cruzar a nossa vizinhança. É nesse ponto que a ameaça se transforma, deixa de ser um impacto direto e vira uma tempestade de detritos. Segundo a análise de Wiegert, o risco de colisão com a rede global de satélites em órbita aumentaria em até 1000 vezes durante a travessia dessa nuvem. A infraestrutura espacial humana, satélites de navegação, de comunicação e de previsão do tempo, opera em trajetórias delicadas. Com a chegada dos destroços lunares, esses equipamentos levariam em poucos dias o tanto de pancadas que normalmente acumulariam em anos ou até em uma década inteira de exposição normal à poeira e pequenos meteoroides. A velocidade transforma minúsculos grãos em projéteis. Pedaços de rocha do tamanho de uma moeda entrariam na nossa órbita a dezenas de milhares de metros por segundo. Sem o ar para frear o objeto, um fragmento de 2 centímetros nessa velocidade tem o poder de perfuração comparável ao de uma bala de alto calibre. Já do ponto de vista de quem estivesse no chão, o evento produziria uma rara tempestade de meteoros, marcando os céus noturnos com riscos brilhantes. Mas todo esse bombardeio não representaria perigo letal para a vida em solo. Nossa espessa atmosfera funciona como um escudo. A fricção com os gases queimaria quase todos os fragmentos antes de chegarem ao chão, sobrando na maioria apenas pó ou peças do tamanho de um cubo de açúcar. Para um detrito sobreviver à reentrada e tocar o solo com força, ele precisaria ter mais de 1 metro de diâmetro. Esse dominó de física e órbita era um cenário projetado pelos analistas para dezembro de 2032, um quadro que exigia a atenção de governos e empresas espaciais. Até que a ciência, com as lentes limpas de um novo mês, alterou a rota mais uma vez. Depois de mais de 15 meses de monitoramento metódico e revisões constantes, foi o telescópio espacial James Webb que encerrou a história. Em meados de fevereiro de 2026, ele fez uma campanha de observação final do 2024 YR4, a leitura que zerou as dúvidas. Poucas semanas depois, em 5 de março de 2026, NASA e ESA divulgaram o veredito em comunicado conjunto. O risco de impacto lunar da rocha estava oficialmente descartado. Essa última leitura foi um marco técnico. A rocha já estava muito distante e tem apenas 60 metros de tamanho. Por isso, o registro feito por uma rede internacional de pesquisadores foi uma das observações de asteroide mais difíceis já realizadas. Os novos dados limparam as incertezas o suficiente para garantir que o objeto vai passar a cerca de 21.200 quilômetros de distância da superfície da Lua. É uma folga confortável para qualquer padrão dos Centros de Defesa Planetária. Para os telescópios na Terra, a rocha vai sumir temporariamente na escuridão. O asteroide só volta a ser bem visível em 2028, quando os astrônomos farão uma nova leitura da sua órbita para lapidar a trajetória com precisão. Ainda assim, o rebaixamento do perigo do YR4 não diminui a urgência do monitoramento espacial. Pelo contrário, ele funciona como treino para o que está na fila, o que os cientistas do mundo inteiro de fato se preparam para acompanhar nos próximos anos, atende por outro nome, o asteroide Apophis. Com data confirmada para 13 de abril de 2029, essa rocha de algumas centenas de metros
vai protagonizar a aproximação mais falada da década. Ela vai passar mais perto da Terra do que os satélites de comunicação, que ficam a cerca de 36 mil quilômetros de altura. Dependendo das condições do tempo, será visível a olho nu cruzando o céu noturno. Mas, apesar do apelido de Deus do Caos nas manchetes, o Apophis não representa ameaça real. Sua órbita já foi mapeada por incontáveis observatórios e o risco de impacto foi descartado para muito além dos próximos 100 anos. A passagem de 2029 não é vista pelos cientistas como perigo iminente, e sim como um raro espetáculo astronômico e uma chance única de enviar sondas para estudar rochas primordiais de perto. Aliás, para acompanhar um espetáculo desses no céu, você não precisa de um James Webb. Com um telescópio de iniciante, já dá para observar a Lua, as crateras e os planetas vizinhos aqui da Terra. Tem modelo bom no Mercado Livre para menos de R$ 200, com tripé incluído. Aperta no card aqui na tela ou no link da descrição. A saga inteira do 2024 YR4 comprovou uma mudança. A defesa planetária amadureceu nas últimas décadas, deixou de ser tema de ficção científica e passou a operar como infraestrutura global, com uma rede de agências que troca dados rapidamente e mapeia o céu em tempo real. Dessa rede saíram projetos práticos, como a missão DART da NASA. Em 2022, ela provou que já somos capazes de lançar uma nave em alta velocidade contra um asteroide e desviar a sua rota. A rocha que assustou o mundo 2 vezes não vai tocar a Lua, mas virou o primeiro ensaio completo de defesa planetária da história. Pela primeira vez, a humanidade acompanhou uma ameaça dessas do início ao fim e soube exatamente para onde ela ia. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou. E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Top 10 e muitas outras vantagens, vem se tornar membro pelo link na descrição. Valeu e até o próximo vídeo.